Olá, o Dia do Livro, bom, é muito mais do que só uma data no calendário, né? É uma verdadeira celebração do poder que as palavras têm, o poder de moldar mentes, de construir futuros. Nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar no que torna esse dia tão especial e entender como a leitura é, de fato, uma das maiores ferramentas para a nossa evolução. Então, vamos começar com a pergunta mais óbvia de todas. Por que é justo 23 de abril? O que será que tem de tão especial nessa data para ser o dia de celebrar os livros no mundo todo? A resposta, olha, tá numa coincidência histórica que é simplesmente fascinante. A data marca o falecimento de dois gigantes, mas gigantes mesmo, da literatura mundial, William Shakespeare e Miguel de Cervantes. E o mais incrível é que os dois partiram no mesmo dia, 23 de abril de 1616. É um evento super simbólico que acaba unindo dois legados que só reforçam o quanto a literatura é fundamental para a cultura e para o desenvolvimento da humanidade. Isso nos leva direto ao poder de transformação que um livro carrega. Porque não se trata só de contar histórias, né? É uma jornada interior, uma viagem que acontece dentro da gente a cada página que a gente vira. E os benefícios da leitura? São imensos. Ela não só aumenta o vocabulário, mas também provoca a gente a pensar de forma mais crítica. E talvez o mais importante de tudo, nos ajuda a desenvolver empatia, porque nos coloca no lugar de outras pessoas, vivendo outras vidas. Cada livro é, no fundo, um convite aberto ao crescimento, tanto intelectual quanto emocional. E aqui a gente chega num ponto fundamental, que essa frase captura perfeitamente. Ler não é apenas adquirir informação, mas formar consciência. Isso muda tudo, né? Leva a leitura de um simples ato de aprender para uma ferramenta poderosa de autoconstrução, de amadurecimento. E essa formação de consciência nos leva a outra ideia central, a liberdade. Pensa bem, num mundo cheio de barulho e de coisas sendo impostas o tempo todo, sentar com um livro é um ato de autonomia. É um jeito de libertar o pensamento e de explorar o mundo nos nossos próprios termos. Mas o impacto da leitura não para na gente, no indivíduo. Ele transborda, sabe? Gera uma transformação social profunda. Aquela jornada que começa dentro de cada um passa a impulsionar a evolução de todo mundo, do coletivo. Sociedades que leem são, sem dúvida, sociedades mais fortes. Quando a leitura é valorizada, a educação se fortalece, o diálogo aparece, o respeito cresce. É uma das armas mais poderosas que existem contra a ignorância, capaz de diminuir preconceitos e de ampliar os horizontes de uma comunidade inteira. Então a conclusão é bem clara e direta. Toda vez que a gente incentiva alguém a ler um livro, a gente está fazendo um investimento. Um investimento num futuro que pode ser mais justo, com mais empatia e, acima de tudo, mais consciente. Para a gente aprofundar um pouco mais, a fonte nos apresenta uma lente filosófica bem específica, a perspectiva do espiritismo kardecista. Vamos dar uma olhada em como essa visão entende o papel do livro no nosso desenvolvimento, tanto humano quanto espiritual. Para entender essa perspectiva, é muito importante conhecer um conceito-chave, o de fé raciocinada. Basicamente, é uma crença que não pede para a gente aceitar as coisas de forma cega. Pelo contrário, ela convida à análise, ao questionamento, ao uso da razão como ferramenta para compreender. Dentro dessa lógica, o livro vira um instrumento de esclarecimento, de libertação da consciência. Ele é visto como uma ajuda, um guia nessa jornada evolutiva, que ilumina o pensamento para combater o fanatismo. E ao fortalecer a nossa responsabilidade pessoal, ele acaba inspirando a prática do bem no dia a dia. A fonte também nos traz um olhar mais poético, mais reflexivo sobre tudo isso, que consegue resumir a essência de tudo que a gente conversou até agora. Entre páginas silenciosas, o espírito desperta. Essa frase é linda, né? Captura perfeitamente essa magia silenciosa da leitura. Aquele momento em que o mundo lá fora se acalma para que o nosso mundo interior possa florescer. E a reflexão continua. Cada palavra é semente, cada leitura um passo adiante. Isso ilustra de uma forma brilhante a ideia de que ler não é um evento isolado. É um processo contínuo de plantar sementes de conhecimento para depois colher crescimento. No fim das contas, todas essas ideias se encontram numa mensagem central, um convite que resume todo o poder de transformação dos livros. Essa transformação acontece em escala, como um efeito dominó. Tudo começa de um jeito bem simples. Um único livro pode mudar uma ideia. E essa ideia nova, por sua vez, pode mudar atitudes. E, finalmente, atitudes renovadas, bom, elas têm o poder de transformar vidas inteiras.
A conclusão definitiva é essa. O ato de aprender está diretamente ligado à nossa qualidade de vida. Quando a gente aprende mais, não só vivemos melhor como indivíduos, mas também estamos contribuindo ativamente para a evolução do mundo à nossa volta. E assim, essa nossa análise nos deixa com uma pergunta que fica ecoando, uma pergunta que chama para a ação, para o próximo passo. Diante de todo esse poder, a questão que fica no ar é: qual vai ser o próximo livro escolhido para continuar essa jornada de evolução?